Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo. Eu sou o Lucas Tadioto, esse é o canal Stake Cheia. Nesse vídeo trarei para vocês as minhas análises de futebol para essa terça-feira, dia 13 de janeiro de 2026. Data onde a gente tem aqui alguns jogos interessantes pelo futebol europeu que eu quero trazer aqui para vocês, beleza? Se você gosta do conteúdo aqui do canal, por favor, se inscreva no canal para fortalecer, deixa aquele like aqui no vídeo para que ele chegue no número cada vez maior de pessoas e comenta aqui nos comentários o que você acha desses jogos aí, quais jogos pretende trabalhar também nessa terça-feira de futebol, beleza? Vamos então já abrir a nossa agenda aqui. O primeiro jogo que eu quero trazer para vocês, às 14h30, esse horário é onde começa a nossa grade de trabalho, a gente tem Bundesliga alemã, Stuttgart e Frankfurt. Por que eu gosto desse jogo aqui? São duas equipes que vêm no momento relativamente interessante da competição aqui, ó. A gente pegar o Stuttgart é o 5º colocado e o Frankfurt é o 7º colocado, tá? O Frankfurt vem de 2 empates seguidos aqui, sendo que o último foi um 3-3 contra o Borussia Dortmund, um jogo muito movimentado, onde eu particularmente trabalhando consegui explorar bastante o cenário de gols aqui nesse jogo, tá? Então o Frankfurt é uma equipe que, pela fragilidade defensiva e por ser um time que gosta de se expor bastante, né, não abre mão de tentar propor jogo mesmo não tendo uma estrutura defensiva muito confiável, né, é um time que se envolve quase sempre em partidas com muitos gols, tá? Então foi o caso desse último jogo contra o Dortmund aqui, onde a gente teve o time do Frankfurt aqui trazendo boas oportunidades no mercado de over, tá? Já o Stuttgart venceu por 4-1 o Bayer Leverkusen na última rodada, ou seja, um resultado muito interessante também. O Leverkusen, que é o 4º colocado hoje na competição, né? Vem de uma campanha ruim aqui. O Leverkusen nas últimas 5 partidas perdeu 3 e ganhou 2. Já o Stuttgart ganhou 2, perdeu 2 e empatou uma, né? Empatou anteriormente contra o Hoffenheim. Então a gente tem aqui times que estão brigando nessa parte de cima da tabela. O Hoffenheim, o Leverkusen e o Stuttgart faz bons jogos contra essas equipes aí também. Vai enfrentar o Frankfurt, que está ali também. Dá pra gente considerar que vai brigar ainda nesse pelotão aí por uma provável vaga de uma competição continental aí na próxima temporada. Então tá ainda dentro dessa disputa aí. Então é um jogo que vale bastante porque vale vaga aí nesse pelotão de cima da Bundesliga nessa temporada. A gente já está indo para uma reta mais decisiva da temporada. A Bundesliga tem menos equipes, né? Tem apenas 18 equipes, então o campeonato tem menos jogos. Isso faz com que chegue no momento decisivo da competição de maneira antecipada, tá? Então a gente vai ver aqui um confronto que vale bastante. O que é interessante a gente analisar nesse jogo aqui são os desfalques das duas equipes, tá? Tanto o time do Stuttgart quanto o time do Frankfurt tem alguns jogadores importantes que estão fora por lesão, tá? Do lado do Stuttgart aqui, os principais que a gente pode citar são o Luka Jaques, né? O Jovanovic e o Tomás, né? Esses 3 jogadores aqui são os mais importantes aqui da equipe do Stuttgart que estarão fora. No entanto, o elenco do Stuttgart ele é um pouco mais forte, né? Um pouco mais completo do que o elenco do Frankfurt. Aqui do lado do Frankfurt a gente tem alguns jogadores importantes também que estão fora, né? O Elias Baum, um jogador muito importante que vinha fazendo grandes jogos pelo Frankfurt, lesionou e deixou bastante carência na sua posição aí, né? O Jens Graal também um jogador importante nesse time do Frankfurt tá fora. Chandler também tá fora, outro jogador importante. E o Batshuayi, o centroavante belga que foi contratado para ser a solução ofensiva do time do Frankfurt e lesionou, uma lesão longa e complicada, vai passar bastante tempo fora. Então, alguns jogadores aqui que podem fazer bastante falta nessa equipe do Frankfurt, muito mais do que os desfalques do Stuttgart. A nível de cotações, a gente tem o Stuttgart favorito dentro de casa a 1,80 e o Frankfurt a 4,20 fora de casa, tá? Aqui um detalhe é o seguinte, eu gosto de trabalhar mercados de correção de preço na Alemanha, no entanto, esse jogo aqui, como eu falei para vocês, ele tem mais perfil para o mercado de over, tá? A linha do over 2,5 tá pagando 1,57 nesse momento aqui pela cotação das casas de aposta e a gente tem, obviamente, né, uma linha bastante amassada com a expectativa do mercado de ser um jogo muito movimentado, um jogo muito corrido com chances de gols para os dois lados, tá? Então, trabalhar a linha de over goals aqui nesse jogo seria a minha primeira opção se a gente não tivesse odds tão amassadas, tá?
podemos ter cenário para um Beckel favorito aqui, trabalhar a favor do Stuttgart em algumas janelas específicas de tempo. O Stuttgart, que quando joga dentro de casa costuma propor jogo, tem bastante volume e tem boas peças no setor ofensivo que sugerem pra gente aí um time com boa capacidade de finalização, tá? Então, Beckel Stuttgart pode ser a nossa melhor entrada para esse jogo às 14h30 na Alemanha. Depois, às 16h30, a gente tem 3 jogos no mesmo horário. Eu separei 2 aqui para a gente comentar. O primeiro deles é Dortmund e Werder Bremen. O Borussia Dortmund, como eu falei para vocês aqui, empatou na última rodada contra o Frankfurt em 3-3, ou seja, precisa aqui fazer um placar de vitória para poder voltar a tentar sonhar ainda aí com a caça ao Bayern de Munique. A diferença já é de 11 pontos entre as duas equipes, então tá praticamente inviável já a essa altura do campeonato para o Dortmund alcançar o Bayern de Munique, mas a briga do Dortmund aqui passa a ser também se manter nesse grupo aqui que consegue vaga direta na próxima Champions League, tá? Então o G4 da Alemanha dá vaga para a fase de Liga da Champions na próxima temporada. Então a gente tem aqui Dortmund, Leipzig e Leverkusen, são hoje as 4 equipes que fazem companhia para o Bayern de Munique nesse pelotão de cima do campeonato, tá? A diferença de pontos, no entanto, é muito pequena, né? Tanto o Leipzig quanto o Leverkusen, quanto o Stuttgart, que é o 5º colocado já, né? Todos esses estão com 29 pontos, então são 4 pontos atrás do Borussia Dortmund. Então o Dortmund precisa somar pontos aqui, principalmente jogando dentro de casa contra adversários, digamos assim, mais acessíveis para se manter nessa condição no campeonato. O Werder Bremen na 12ª colocação não vem de uma campanha nada boa. Nas últimas 5 partidas, 3 derrotas e 2 empates. Empatou na última rodada contra o Augsburg, que é um time que também está disputando lá na parte de baixo da tabela. Então a gente tem aqui um time com fragilidades defensivas, com muitos erros na transição de jogo. Isso facilita para a equipe do Dortmund, que é, digamos assim, não dá para dizer que é uma das equipes top da elite europeia, mas dentro do cenário do futebol alemão é uma das melhores, né? Fora o Bayern, que é a exceção, né? É o time fora da curva. O Dortmund é aquela equipe que, apesar de não ser tão regular, consegue fazer grandes jogos e vem de uma sequência interessante aqui também, com 3 vitórias e 2 empates nas últimas 5 partidas, tá? Odd de 1,36 para o Dortmund, aqui a gente vai pegar lá no Bolsa de Aposta essa odd aqui a 1,40, 1,42 mais ou menos, né? Acho que é interessante para a gente trabalhar a favor do time da casa nesse confronto, tá? Então, seriam 2 backs aos times mandantes aqui, o primeiro no Stuttgart, o segundo no Borussia Dortmund, tá? Mercado de over pode ser interessante também, a gente sabe que o Dortmund é uma equipe que se envolve bastante em jogos de gols, mas está bastante amassado o preço. A linha do 2,5 está pagando 1,44 devido ao baixo valor oferecido aqui. Eu acho que não é tão interessante trabalhar o over aqui nesse jogo. Ficaria com a possibilidade desse back favorito aqui para trabalhar uma janela de tempo que deve ser mais clara e mais longa do que no jogo do Stuttgart, como, por exemplo, a gente citou anteriormente aqui, certo? Depois a gente vai para o outro jogo que tem às 16h30, né, nesse mesmo horário na Alemanha. Você pode escolher qualquer um dos dois para trabalhar aqui, né? A atenção nos 2 jogos ao mesmo tempo é um pouco complicado, porque tem jogos às 17 que a gente vai comentar aqui também em outras competições, tá? O Hamburgo recebe o Leverkusen. Como eu falei para vocês, o Leverkusen é o 4º colocado, né? Também com 29 pontos. E o Hamburgo, 13º, né? Vinha numa corrida de recuperação aqui, o Hamburgo, que estava lá na zona de rebaixamento, aí ganhou 2 partidas seguidas, deu uma respirada, mas voltou a tropeçar no campeonato. Perdeu de 4-1 para o Hoffenheim, na sequência empatou contra o Frankfurt em 1-1 e na última rodada perdeu para o Freiburg por 2-1. Então volta a ficar numa situação complicada aqui, com 16 pontos. O primeiro time na zona da degola está com 12, que é o São Paulo, o tradicional adversário do Hamburgo aí. Então é muito importante para o time conseguir pelo menos somar algum ponto dentro de casa aqui, mesmo enfrentando um adversário de maior qualidade técnica, né? É importante para o Hamburgo tentar somar pontos aqui para se distanciar dessa zona da confusão ali no campeonato, né? O Leverkusen, embora esteja aqui no G4 da competição,
também tem oscilado nas últimas rodadas. Nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 vitórias. Na última rodada, uma derrota de 4-1 para o Stuttgart, que a gente já comentou aqui. O Stuttgart que vem numa campanha interessante também. Mas o Leverkusen é um time que oscila bastante, né? Se a gente lembrar, puxar pela memória aí, o time do Leverkusen de 2 temporadas atrás, que foi campeão alemão, né? Era um time muito sólido, muito consistente. Aliás, acho que foi exatamente de 2 temporadas atrás, foi campeão alemão. Time muito sólido, um time consistente, um time que tinha alternativas de jogo, tinha bons jogadores, né? Perdeu muito da sua força, principalmente no setor ofensivo, a equipe do Leverkusen, e o trabalho do novo treinador não se estabeleceu. Teve uma mudança de treinador aí no comando da equipe, assumiu o Kasper Ruhlmann, que é um dinamarquês, bom treinador, esse sim está conseguindo dar uma dinâmica de jogo interessante para a equipe do Leverkusen, mas ainda não é aquele time de padrão de jogo excelente que a gente viu em outras temporadas, tá? Isso aqui compromete um pouco, fica um pouco complicado da gente buscar posições a favor do Leverkusen, principalmente jogando fora de casa nesse contexto aqui, onde o adversário precisa muito somar pontos também, tá? Então o Leverkusen é favorito com odd 2,05, mesmo como visitante, o Hamburgo odd 3,30. Nesse cenário aqui eu gosto mais de uma posição contra a equipe da casa, tá? Trabalhar lei ao time mandante aqui, que deve ser a equipe com pior comportamento dentro de campo, tá? A gente tem visto o time do Hamburgo sofrer bastante contra adversários um pouco mais qualificados e a tendência é que isso aqui volte a se repetir, então trabalharmos contra o time da casa é uma posição interessante aqui nesse jogo, tá? Ao contrário das outras partidas, aqui a gente tem o over 2,5 com preço um pouquinho melhor, 1,67 aqui para o over 2,5 nesse jogo. É completamente factível aqui trabalhar o mercado de gols nessa partida. Então, eu já quero lembrar também a vocês que eu tenho um material que eu produzi com muita dedicação e que traz aí as minhas últimas 5 temporadas trabalhando o mercado de over goals. Eu produzi um e-book onde eu trago ali como funciona a minha metodologia explicada nos mínimos detalhes, como que eu construir essa abordagem ao longo do tempo que eu trabalho no mercado de gols no trading esportivo, e eu compartilhei com vocês nesse material, que eu deixo o link aqui na descrição do vídeo para download se você quiser, beleza? Então dá uma conferida ali, porque se você trabalha mercado de over, é um conteúdo que você não pode abrir mão de consumir, porque vai ajudar muito aí no seu desenvolvimento nessa estratégia. Show de bola? Bom, seguindo aqui então, a gente fechando a Alemanha, a gente vai para Espanha. Na Espanha temos 3 jogos às 17 horas. Eu vou escolher um aqui para trazer análise para vocês, que é Deportivo La Coruña e Atlético de Madrid, né? A gente tem aqui o Deportivo La Coruña, que foi um time aí que ficou muito conhecido entre os brasileiros na época que o Djalminha jogava lá. A galera que é aí da década de 90 vai lembrar com muito carinho dessa equipe aí, porque era um time que naquela época fazia tremer aí adversários de grande calibre do futebol europeu, né? Não é assim mais hoje em dia, é um time bem mais modesto, é um time que está aí, se não me engano, na 2ª divisão espanhola, né? Na La Liga 2, é o 5º colocado atualmente na competição, vem de um momento ruim, inclusive, né? Nas últimas 5 partidas, 3 derrotas e 2 empates, mas é um time que deve brigar aí ainda para disputar os playoffs de acesso à La Liga Primeira Divisão, tá? Então é interessante a gente ver que o Deportivo La Coruña vem aí numa campanha de reabilitação para tentar voltar ao seu lugar na elite do futebol espanhol. Tem aí na Copa do Rei, né, que é a competição de mata-mata aí do futebol espanhol, tem aí uma oportunidade de chegar longe, fazer um caixa, né, se capitalizar, já que as premiações fase a fase dessa competição aqui também pagam muito bem, né, tem a chance aí de chegar nas fases mais decisivas dessa competição, mas para isso vai precisar bater o Atlético de Madrid, tá, que é uma das equipes aí com maior tradição nessa competição. A gente está aqui nas 8ª de final, né, aliás, na 16avos de final. Então a gente tem vários confrontos interessantes aqui de times de primeira divisão contra times de segunda e terceira divisão. É o caso desse confronto aqui, né? Obviamente o Atlético de Madrid, mesmo não tendo o seu time mais titular possível, né,
é o favorito para esse confronto aqui, ó, de perto de 1,40 fora de casa. O Atlético de Madrid, que deve contar com o Gustavo Simeone, deve contar com o Griezmann, que não vem sendo titular, mas deve ser utilizado como titular nesse jogo. Um Almada, que não vem sendo titular, mas deve ser utilizado como titular nesse jogo, né? Então a gente tem aqui a equipe do Atlético de Madrid bem forte. Destaque aqui, né? O goleiro nas Copas, geralmente o Simeone, o treinador, ele costuma utilizar o goleiro suplente nas Copas, né? Então a gente vai ver o Musso sendo titular aqui no lugar do Oblak. É uma diferença grande, tá? O Oblak, para mim, é um dos goleiros top 5 melhores do mundo, talvez hoje, na posição dele, há já algumas temporadas. Então, quando esse jogador está ausente, obviamente o time, né, vai sentir uma baixa, mas tem alguns outros jogadores importantes aqui também que não serão utilizados nesse time do Atlético de Madrid. Se tivesse com um time completamente titular aqui, né, com o Julián Álvares, com aqueles jogadores ali que vem fazendo a diferença nesse time do Atlético de Madrid, provavelmente a gente teria uma odd ali perto de 1,20 mais ou menos, tá? No entanto, nesse contexto aqui, mesmo assim, o Atlético de Madrid é favorito. Não acho que vai ser um jogo fácil, acho que vai ser um jogo bem difícil. O La Coruña tem a característica de fazer jogos complicados para os seus adversários dentro da sua casa. Vai ter estádio lotado, com certeza o fator local pode ser um diferencial aqui. Tem que ter muito cuidado para trabalhar mercado de over em jogos de Copa. Geralmente a gente tem uma oscilação desse mercado com base no comportamento das equipes jogando fases anteriores, tá? Então o mercado tem uma expectativa muito baseada no que os times apresentaram em fases anteriores da competição, né? Mas nesse jogo aqui eu acredito que a gente pode sim trabalhar correções de preço, tanto lei ao La Coruña quanto lei ao Atlético de Madrid, se o time não conseguir entrar cumprindo o que se espera dele, que é dominar as ações do jogo, principalmente no primeiro tempo, tá? Então a gente pode ter algumas janelas de preço aqui de correção para trabalharmos tanto em lei ao Deportivo La Coruña, que é o time que deve jogar no modelo mais defensivo dentro do jogo, tá? Como também explorar um lei ao Atlético de Madrid, se o time não tiver aquele ímpeto para tentar decidir o jogo logo na primeira etapa, tá? Então a gente pode ter aqui, ali a partir do minuto 30 do primeiro tempo, uma janela de correção da odd do favorito, que se o time não estiver bem, a gente pode estar lá operando em lei ao favorito nesse jogo, certo? Seguindo aqui, a gente vai falar então, já falamos de Espanha, já falamos de Alemanha, a gente vai falar agora de Inglaterra, tá? Na Inglaterra temos um jogaço, Newcastle e Manchester City, o jogo pela EFL Cup, ou Carabao Cup, como queiram chamar, que é a Copa da Liga Inglesa, tá? Na Inglaterra existem duas Copas, existe a FA Cup, que é a Copa da Inglaterra, tá? Copa da Federação Inglesa, né? E existe a Copa da Liga Inglesa, né? Que são os times ali da Liga da Inglaterra que fazem essa competição. Então é uma competição, digamos assim, que não tem tanto prestígio, né? A Copa da Inglaterra é a competição mais antiga do futebol mundial. Tem mais de 120 anos que é disputada, né? A Copa da Liga Inglesa é bem mais recente, mas também é uma competição muito importante e que pode sim ser motivo de desejo aí das equipes que jogam a primeira divisão do campeonato inglês, né? Então a gente tem aqui os dois times eventualmente até utilizando uma escalação muito próxima do que seria o seu time titular, tá? Então as duas equipes aqui devem ir com um time próximo do seu time titular, né? Pelo menos é o que a previsão aqui nos traz a nível de escalações. Odds muito parelhas, 3,20 para o Newcastle, 2,10 para o Manchester City. A gente tem que levar em conta aqui, vamos ver se a gente consegue pegar aqui a tabela da Premier League. O Newcastle é o sexto colocado, o Manchester City é o segundo, tá? Então a gente tem dois times aqui que vivem um momento interessante. O City tá passando por uma instabilidade aqui nas últimas 3 partidas pela Premier League. Empatou em 0-0 com o Sunderland, empatou em 1-1 com o Chelsea e empatou também em 1-1 com o Brighton. Esse jogo aqui, esses jogos eu estava acompanhando e o City teve aí possibilidade de vencer o Chelsea e vencer o Brighton, acabou tomando empate nas duas ocasiões aqui. Para o Chelsea tomou um empate no finalzinho e para o Brighton também, tá? Então a gente tem aí o time do Manchester City que vem sofrendo aí com esses resultados
com gosto de derrota, né? Empates com gosto de derrota por ter cedido esse empate no finalzinho dos 2 jogos aí, né? Por outro lado, o Newcastle vem de uma campanha interessante na Premier League, venceu o Burnley por 3-1, na sequência venceu o United por 2-0, aliás, o Crystal Palace por 2-0, e venceu o Leeds por 4-3 num jogo aqui, uma virada excepcional, talvez não, né? Com certeza, em janeiro foi o meu maior jackpot no trade, esse jogo do Newcastle aqui, que eu estive posicionado na virada do Newcastle, que acabou acontecendo no último minuto dos acréscimos. Então foi um jogo excepcional, esse jogo do Newcastle aqui, para fazer dinheiro no trade. E a gente tem agora outro grande confronto, né? 2 equipes aqui, como eu falei, de elite do futebol inglês se enfrentando, e obviamente esse enfrentamento aqui, as equipes passam a valorizar de maneira diferente, porque é um jogo onde tem bastante audiência, onde as equipes aparecem muito, e é um jogo que vale bastante também, porque quem vencer passa de fase, tá? Aliás, aqui a gente está falando de semifinais da competição, então já é ida e volta. Então esse jogo é o primeiro jogo da decisão, portanto o Newcastle precisa fazer resultado, precisa fazer um placar aqui, e a gente deve ver um jogo muito interessante do ponto de vista de iniciativa do time da casa, tá? Mercado de over pode ser interessante aqui. Lembrando que o jogo de ida, ele tende a ser um pouco mais fechado, um pouco mais amarrado, mas são 2 equipes que têm por característica se envolver em jogos com muitas chances de gols criadas e concedidas também, tá? Então aqui a gente tem a linha do over 2,5 abaixo de 1,60, talvez a gente consiga pegar ali a 1,60, entre 1,60 e 1,65 ali, no Bolsa de Aposta. Então recomendo vocês que deem uma conferida lá no Bolsa de Aposta para pegar inclusive alguma super odd que deve ter para esse jogo entre Newcastle e Manchester City. Se você quer acompanhar as minhas dicas de super odd, as minhas dicas de entrada que aparecem ao longo dos jogos, me siga no meu Telegram e no meu Instagram. Os links estão aqui na descrição do vídeo para você me seguir nessas redes. E lá eu envio aí as melhores super odds que as casas oferecem para esses confrontos aí. Principalmente se você faz trading esportivo também, eu trago a minha leitura no ao vivo quando eu estou operando nos jogos, tá? Então fica a dica aí para vocês. Jogo aqui que pode ser para lei ao time visitante, tá? Levando em conta a fase do Manchester City, levando em conta a necessidade do Newcastle e a possibilidade do City querer levar esse jogo para resolver na sua casa no jogo de volta, tá? Voltando aqui para os jogos então, a gente tem, para fechar, já falamos de Alemanha, já falamos de Espanha, já falamos de Inglaterra. Vamos para a Copa Itália, onde a gente tem o nosso jogo às 17 horas, Roma e Torino, tá? Esse jogo aqui é fase de 16, né? Que é antes das oitavas de final, né? Ou, se não me engano, 16 é as oitavas de final, mas enfim, aqui ainda é uma fase, não é as fases mais decisivas da competição. E a gente tem aqui Roma e Torino, a Roma que está ainda ali disputando no G4 da Série A italiana, né? Já chegou a ser líder do campeonato, perdeu algumas posições aqui, está com 39 pontos, tem à sua frente Napoli, Milan e Inter, então o time da Roma vem numa sequência interessante, e o time do Torino, 12º colocado aqui na Série A italiana, não vem de um retrospecto muito interessante, perdeu para a Atalanta na última rodada, anteriormente havia perdido para a Udinese. Vamos dar uma olhada aqui quando é que foi o último confronto entre essas 2 equipes. A gente teve aqui um Torino e Roma, aliás, um Roma e Torino em setembro de 2025 foi o último jogo, o Torino venceu por 1-0, né? Anteriormente a Roma havia vencido por 2-0 no confronto anterior, já na temporada passada. Venceu os 2 confrontos, a Roma pela Série A italiana, venceu 2 confrontos na temporada passada e perdeu para o Torino na temporada atual. Então a gente tem aqui um histórico recente aqui, relativamente equilibrado entre essas 2 equipes, tá? A odd da Roma 1,56, mandando o jogo dentro da sua casa, e a odd do Torino a 5,75, tá? Levando em consideração que aqui é um jogo único, né? Um jogo só mata, então quem vencer classifica, quem perder tá fora, empate é pênaltis, tá? Então a gente tem aqui um jogo onde
muito provavelmente o time da Roma, o time da casa, vai tentar partir para cima para decidir o jogo cedo, né? A gente não tem visto o time da Roma conseguir exercer uma pressão muito forte contra os seus adversários, embora seja um time que tenha por característica justamente jogadores com potencial ofensivo interessante, tá? Mas o time da Roma tem tido dificuldades aí para conseguir colocar o seu adversário em situações de pressão na saída de jogo, tá? Se conseguir fazer isso, o time da Roma, sim, é bem favorito nesse confronto. A gente tem aqui alguns jogadores como o El Shaarawy, o jogador árabe aí, que vem fazendo boa temporada pela Roma. O Dybala, que é o principal jogador do ataque desse time da Roma. E o Wesley, o lateral brasileiro aqui, que vem fazendo excelentes jogos. Ele vem jogando como um ala nesse time da Roma aqui, muito provavelmente pode garantir aí a sua vaga na seleção brasileira se continuar jogando o que vem jogando aqui sob o comando do Gasperini. Então a gente tem aqui um jogo onde muito provavelmente teremos leitura aqui para trabalhar a equipe visitante, tá? Então contra o Torino será a nossa posição preferencial nesse jogo aqui. Precisamos, obviamente, que o time da Roma domine as ações do jogo, tá? Se o time da Roma não conseguir colocar pressão na saída de jogo do Torino, essa posição ela não tem tanto valor assim. Mas eu gosto do cenário que a gente tem visto nos últimos jogos aí, sobretudo o Torino, que é uma equipe que quando joga fora de casa tem uma postura mais defensiva, né? Não tenta marcar tanto a saída do adversário, então a Roma deve ter mais liberdade para construir jogo nesse cenário aqui, tá? Então, leia o Torino, minha sugestão para esse jogo. Maravilha, rapaziada. Se você gostou das análises, deixa um like aqui no vídeo, comenta aqui nos comentários, ativa o sininho para receber as notificações. Lembrando sempre, quem apoia o conteúdo aqui é o Bolsa de Aposta, é a plataforma que eu estou utilizando para realizar trading esportivo. Se você não tem conta, tem um link aqui na descrição para você criar conta no Bolsa de Aposta e conseguir fazer essas operações que eu passo aqui para vocês nas análises com as melhores odds e sem risco de limitação. Lembrando sempre, é para maior de 18 anos, tá? Jogue sempre com responsabilidade. Valeu? Um grande abraço, nos vemos no próximo conteúdo. Até lá!